Minhas caras, meus caros, é claro que eu assisti a entrevista do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, concedida ontem à noite ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Aliás, obviamente, eu estava curiosíssimo, ainda que eu acho curioso que um presidente do Banco Central conceda entrevistas. Mas tudo bem, se me conceder, também eu faço entrevista, né? A minha dúvida é se um presidente do Banco Central deve fazê-lo. Mas Roberto Campos Neto ouvi por bem, sim. E dedicado, peguei meu caderno, minha caneta, para anotar tudo ali. Disse, ó, eu vou tirar algumas dúvidas aqui, ainda que a entrevista fique nas plataformas e tal, mas não custa, né? A gente ficar pontuando coisas, para depois ir procurar as aspas ali com mais precisão. O que foi que ele falou? Não, eu não esperava que ele fosse anunciar mudança de meta de inflação. Claro que não, até porque ele não define isso sozinho, isso é o Conselho Monetário Nacional, que o inclui, além do ministro da Fazenda, que o preside, e da ministra agora do Planejamento, né? O Banco Central tem, segundo a Lei Complementar 179, autonomia operacional, né, para realizar aquele que é, então, o intento, o objetivo estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. E também não esperava que admitisse erros na condução da política monetária, né? Imagina se um presidente do Banco Central vai fazer isso, né? Acho que não. Se vocês olharem, até Deus, né, em certa medida, admitiu erros, né? De vez em quando ele se zangou e fez coisas ali bastante complicadas, né, do Velho Testamento. É uma admissão de erro, ainda que uma admissão furiosa de erro. Mas não, presidente do Banco Central, não. Bom, entrevista para quê? Né? Eu falei, bom, finalmente ele vai explicar por que é que o Brasil tem os juros mais altos da Terra. Alguma razão há de haver, né? O Brasil encerrou o ano passado com juros reais de 8,16%, agora está em torno de 8%. O país que vem em segundo lugar é o México, com 5,5%. Veja, a diferença é considerável. Depois veio o Chile, na ordem de 4,7%. Perceberam a diferença entre o primeiro e o terceiro? Eu estou falando de juros reais. Os juros já descontada a inflação. Então é preciso que alguma coisa explique isso. Não, mas a resposta não estava lá. Não é? Nem mesmo se tratou adequadamente. Bom, é o que? A dívida, a trajetória da dívida é realmente explosiva a ponto de justificar os juros mais altos da Terra? E não é assim que o México está com 5,5% e a gente está com 5,7%. Não, está com 8% de juros reais. É a trajetória da dívida? Não é. Então é o quê? Num dado momento, aliás, quando ele falou justamente do caso do México, ele disse assim, como é que é? O México historicamente tem juros mais baixos do que do Brasil. Como é que é? Os juros elevados agora viraram uma espécie assim da nossa segunda natureza? Assim, não, ele foi super simpático. Assim, é aquilo que se chama um cara fofo mesmo, né? Alguns devem achar. Né? Disse até, vejam vocês, que o Banco Central tem boa vontade com o governo. Puxa, chegamos a esse ponto em que o Banco Central ganha autonomia operacional e passa a ter boa vontade com o governo. Né? Fez ali alguns elogios ao Fernando Haddad, mas por que mesmo os juros são tão altos? Não, isso ele não explicou. E negou que tenha flertado com a mudança de meta e veio com aquele negócio, se muda a meta, pode ser até pior, né? E também não explicou porque com os juros lá na estratosfera, a inflação continua fora da meta. Será que é uma inflação de demanda? Não, não é, isso a gente já sabe. O que houve mesmo de novo foi um subjuntivo que ele criou, né? Um pretérito subjuntivo, primeira pessoa, ele disse se eu me abstesse, em vez de se eu me abstivesse.
mas seduziu ainda assim. E é claro que o problema não está no subjuntivo. É isso aí.